Então, Reginaldo, você está aí? Podemos começar. Boa noite a todos os presentes, boa noite às pessoas que estão assistindo pelo YouTube. Continuando a nossa programação da Semana de Saúde Mental na STCU, a gente traz hoje a Nilvia, que é nutricionista. Vou falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. Antes disso, a gente tem nosso presidente da STCU que vai falar um pouco e a gente dá continuidade ao trabalho. Está sem áudio, Reginaldo? Estou com áudio agora? Agora sim. Boa noite a todos que nos assistem de forma síncrona. Boa noite aos colegas que irão assistir, né, de forma assíncrona, né? Então, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Se você está assistindo essa live agora, é porque você se interessou por esse tema, pelo tema saúde mental. E nós tivemos até agora, hoje é quinta, então na terça-feira, nós tivemos a Cristina Colucci falando para a gente sobre mindfulness e autocompaixão como recurso para a saúde mental. A Cristina Colucci fez uma palestra muito bacana, muito bonita. Ontem nós tivemos duas lives muito bacanas também. Primeiro nós começamos com a Clarissa Reis, falando sobre o grupo regular de biodança e as implicações na saúde mental. E também ontem nós tivemos a Margot Childers, falando sobre filosofia prática do eterno agora e sua cooperação para a saúde mental. Hoje nós temos aqui a especialista, a Nilvia Caldeira Nunes. Ela estará falando sobre como uma alimentação saudável pode auxiliar na saúde mental. E aí nós da STCU, a gente tem por propósitos, né, a nossa razão de existência, a nossa missão é promover a convivência harmônica e o bem-estar entre associados e a sociedade, bem como a solidariedade ao próximo, né? Então, convivência, bem-estar e solidariedade fazem parte da tríade que justifica a nossa existência, que orienta as nossas ações. Hoje, né, a gente desenvolveu dentro da STCU, há algum tempo, dentro da Associação de Servidores do Tribunal de Contas da União, há algum tempo, a prática desportiva como um dos nossos motes, uma das nossas regulares atuação e um dos nossos propósitos. E a gente sabe do impacto que é a atividade física no nosso dia a dia, na nossa saúde, na geração de endorfina, serotonina, adrenalina. Tudo isso traz um bem-estar, nos permite uma melhor relação com as pessoas. Mas que técnicas outras nós teríamos para gerar o bem-estar a partir da perspectiva da saúde mental? A atividade física, sim, é importante, o esporte é, sim, importante, né? Mas nós temos aprendido nesses dias, né? Aprendemos ali no primeiro dia com a Cristina Colucci. Ontem nós conversamos muito com a Margot e a Clarissa, e hoje estaremos com a Nilvia, porque tão importante quanto estar bem fisicamente é estar bem mentalmente. E ontem a Clarissa trouxe alguns conceitos interessantíssimos que nos fizeram repensar aquele modelo que o pensamento obrigatoriamente vai conduzir os nossos sentimentos e os sentimentos obrigatoriamente conduziriam as nossas ações. Então, nem sempre é assim. Às vezes, né, foi o que ela trouxe para nós ontem, a ação, no caso da biodança, pode ter impacto direto na harmonização dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, de tal forma que a gente consiga ter também, além de uma boa disposição física, além de uma saúde física, também uma saúde mental. Eu vou passar a palavra daqui a pouquinho pro Wilson. O Wilson vai fazer a leitura do currículo resumido da Nilvia. Mas, Nilvia, eu agradeço desde já a sua presença conosco, né? Amanhã
sábado, aliás, nós teremos o encerramento da semana pela saúde mental da TCU, e eu te convido, assim como convidei as nossas colegas, a participar do café da manhã que nós faremos lá na TCU. Já está convidado, os nossos associados também estão convidados. Obrigado, Nilva. Eu tenho certeza que as técnicas que você irá apresentar serão de grande valia para cada um dos nossos servidores, para cada um dos nossos associados, para aqueles que nos assistem agora de forma síncrona e para aqueles que vierem a nos assistir de manhã, de tarde e de noite. Obrigado, seja bem-vinda. Por favor, eu passo a palavra agora para o Wilson, que vai fazer a leitura do currículo vitae da Nilva. Obrigado, Nilva, mais uma vez pela sua presença. Obrigada a você. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Reginaldo. Vamos lá. A Nilvia, ela vai falar como a alimentação saudável pode auxiliar na saúde mental, né? A formação da Nilvia é voltada para a nutrição clínica com abordagem no comportamento alimentar. Ela é facilitadora na busca por uma relação de paz com a comida e de forma natural e desenrolada, como deve ser o ato de se alimentar. Seja bem-vinda, Nilvia. Obrigada, Fique à Will. vontade. Não, antes de você falar, deixa eu dizer uma coisa. A Nilvia também está participando, eu falei isso nos outros encontros, desse trabalho de maneira voluntária. E a gente tem aqui o Pix da Nilvia, e as doações também podem ser feitas de maneira voluntária. Contribua. Pronto, fique à vontade. Obrigada, Will. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz mesmo, né, de estar nesse momento com vocês, né, participando aí desse Setembro Amarelo, que é da prevenção ao suicídio, que é importantíssimo mesmo. É uma campanha do Ministério da Saúde, e essa iniciativa do ASTCU, nossa, vem ao encontro, né, de todo esse trabalho que o Ministério da Saúde faz e que é tão importante, né, para a nossa sociedade. Obrigada pelo convite, né? Vou me apresentar mais um pouquinho. Meu nome é Nilvia Caldeira, eu sou servidora pública há 26 anos da Câmara dos Deputados, né? Lá eu trabalho com processo legislativo, mas em 2015 eu resolvi fazer uma outra graduação, e aí me apaixonei pela área da nutrição, igual eu falei para o Will, e estou percorrendo esse caminho e muito feliz em poder contribuir, né, com a saúde mental, a saúde física das pessoas, e espero, com essa live, também poder contribuir com vocês um pouquinho aí compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, tá bom? Então, para a gente iniciar nosso bate-papo, vamos começar falando sobre qual vai ser o nosso tema, que é como uma alimentação saudável pode contribuir para a saúde mental do indivíduo. E para isso a gente vai começar logo falando, né? A gente tem que entender o que é uma alimentação saudável, gente. A gente tem que partir desse ponto. Hoje muito se fala, né, na mentalidade da dieta. Sempre está achando uma função para o alimento, né? Esse alimento é saudável, esse alimento não é saudável. Mas, na verdade, a alimentação saudável, até o Reginaldo já iniciou essa conversa aqui com vocês, né? Que a alimentação saudável na verdade, é um conjunto de fatores, né? Não é o alimento em si, né? Desconectado de tudo. A alimentação saudável tem a ver com hábitos alimentares, estilo de vida, atividade física, variabilidade dos alimentos, né? E com essa variabilidade, a gente já pode pensar na sinergia dos alimentos. Então, é importante a gente entender, primeiro, o que vem a ser a alimentação saudável. No meu consultório, né, às vezes o paciente chega e fala assim, eu cortei o carboidrato, ou eu estou comendo tanto de proteína, agora eu estou me alimentando mais com cálcio. Gente, na verdade, a gente se alimenta e a gente come comida. A gente come macarrão, arroz, feijão, carne, frutas, verduras. São esses alimentos, eles combinados que vão
trazer para a gente essa alimentação saudável que a gente tanto procura. Às vezes as pessoas ficam buscando, né, uma fórmula mágica, mas aí eu quero dar a minha primeira dica aqui para vocês, porque eu vim live, eu acho que é muito isso, dar algumas dicas, né? E aí eu trago para vocês esse guia aqui, ó, o Guia Alimentar da População Brasileira. Aqui tem muitas respostas, gente, principalmente no que é alimentação saudável. O Guia Alimentar da População Brasileira, ele é muito elogiado aí fora, principalmente porque ele traz, além da parte fisiológica, né, da alimentação, ele também traz a parte comportamental, então é um guia muito moderno, então vale a pena a leitura para vocês entenderem um pouco mais sobre alimentação saudável. E aí, falando um pouco dessa sinergia dos alimentos, né, eu vou pegar o arroz, que é aquele que as pessoas agora costumam cortar da alimentação, né? E que o arroz com feijão é um típico prato, né, da cultura brasileira e que vem sendo deixado de lado. Mas que, na verdade, com essa sinergia dos alimentos que eu estou falando, o arroz, que tem um aminoácido essencial, combinado com o feijão, que tem outro aminoácido essencial, os dois combinados, eles conseguem trazer para o nosso corpo todos os aminoácidos essenciais. Um outro exemplo, né, dessa sinergia é o arroz combinado ou com frutas, ou o arroz combinado, aliás, com verduras, com saladas. O arroz combinado com uma salada ou com uma fibra, esse arroz ele diminui o índice glicêmico desse arroz. Então, ele passa a ter uma absorção mais lenta, né? Igual quando a gente substitui o arroz por uma batata, que a gente fala assim, não, a absorção é mais lenta. Se você combinar o arroz com uma salada ou com uma verdura, ele também vai ter essa absorção mais lenta. Então, eu quis fazer essa introdução para vocês verem que a alimentação saudável não é corte de macronutrientes, não é dietas restritivas, é um conjunto que é hábitos alimentares, estilo de vida, atividade física, variabilidade dos alimentos, né, e sinergia desses alimentos no nosso organismo. Dito isso, né, aí eu quero entrar um pouquinho no nosso tema, né, que tem a ver com o nosso eixo, cérebro-intestino, que hoje vem sendo muito estudado, né? Ontem a outra palestrante falou sobre o nosso cérebro, né, e falou sobre os nossos cérebros, né, a doutora Clarissa. E hoje eu venho trazer um tema, né, que vem sendo muito discutido, né, sobre a importância do nosso intestino, e ele é considerado como um segundo cérebro. Você vê como esse eixo intestino-cérebro, né, vem sendo estudado. E não só estudado, como vem sendo constatado que o cérebro é um órgão independente do nosso cérebro. E esse eixo, né, essa ligação entre os dois é comprovada através dos nossos hormônios, né? Por exemplo, no intestino é produzido um hormônio que se chama grelina, e que esse hormônio é o hormônio da fome, né? Da fome. E esse hormônio, a partir do momento que ele é produzido, ele manda uma mensagem para o nosso cérebro produz um outro hormônio que chama leptina, e eles fazem esse feedback entre fome e saciedade. E por aí você vê, né, como eles estão interligados, o intestino e o cérebro, né, por esse hormônio. Inclusive, acharam, né, que depois da descoberta da leptina, a questão da obesidade, síndrome metabólica, compulsão alimentar, tudo isso seria controlado. Mas, na verdade, não foi, exatamente por conta dessa independência entre intestino e cérebro e essa ligação entre os dois. E um outro componente, né, que está presente nessa ligação entre intestino e cérebro é a nossa microbiota intestinal, que também vem sendo muito estudada, gente, muito estudada.
Por quê? Porque a microbiota, né, esses micro-organismos que habitam, né, o nosso intestino, que são as bactérias gram-positivas e as gram-negativas, elas exercem funções importantes lá dentro. Elas ajudam na fermentação dos alimentos, elas ajudam na proteção da mucosa intestinal, elas produzem metabólitos que ajudam na absorção dos nutrientes. Então, o estudo, né, da microbiota é algo que vem sendo cada vez mais, né, importante para a gente entender todo esse sistema que antigamente a gente achou que era algo mais simples, mas hoje a gente vê que é bastante complexo, né? Que é a questão do intestino e o eixo intestino-cérebro. E aí, pensando, né, nessa microbiota, a gente logo para pensar, gente, se a gente não tem uma microbiota saudável, né, se a gente tem uma disbiose, que é uma desregulação dessas bactérias, a gente vai ter como consequências, né, exatamente isso, a desregulação desses hormônios. Por exemplo, um outro hormônio que é produzido, né, inicia a produção dele lá no intestino, que é a serotonina. Né? A serotonina é produzida a partir dos alimentos que contém triptofano, que é convertida em serotonina lá no nosso cérebro. Então, se ali, naquele ambiente, que é o intestino, tem alguma desregulação, com certeza a produção desse hormônio que traz bem-estar, né, para o indivíduo não vai ser feito de acordo com o que deveria ser. Então, aí a gente já vê a importância, né, da saúde dessa microbiota. Fizeram o início desses testes, né, foram feitos em animais, e aí eles pegavam 2 ratinhos, um ratinho calminho e um ratinho estressado. E aí eles pegavam a microbiota do ratinho estressado e colocavam no ratinho calmo. E logo o ratinho calmo começava a ficar super estressado. Então, daí a gente vê, né, que realmente a microbiota tem uma relação muito grande com essa questão do eixo intestino-cérebro. E aí eu queria aqui mais uma dicasinha para vocês, né, que existe, né, uma escala, né, que a gente chama de escala de Bristol. E essa escala, se vocês puderem anotar, essa escala ela mostra, né, exatamente como dá para, a partir dessa escala, você vê como anda o seu intestino, porque ela mostra vários desenhos, né, de fezes, e ali classificam, né, aquelas fezes, e a partir daquela classificação você vê se você está com umas fezes tipo cocôzinho de cabrito, você está desidratado, ou se você está com uma diarreia, as fezes estão meio aguadas, você pode estar com uma infecção bacteriana, ou uma desbiose, uma desregulação na sua microbiota. Então, a partir da escala de Bristol, que eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada, você vai poder identificar como anda o seu intestino e a sua microbiota. Então, acho que essa dicasinha aí eu vou deixar para vocês. E, assim, se o seu intestino não vai bem, se você está constipado, se você tem uma desbiose, isso vai afetar, né, com certeza, lá a sua produção dos seus hormônios. Um outro ramo, né, que está sendo muito estudado na nutrição e que eu gostaria de trazer para vocês é sobre a nutrigenômica. A nutrigenômica também, né, vem sendo estudado, vem principalmente para a questão de depressão, né? A nutrigenômica é a nutrição de precisão, né? Na verdade, faz um teste genético, faz um mapeamento do seu DNA, e aí, a partir desse mapeamento do seu DNA, são identificados, né, alguns polimorfismos, por exemplo, os polimorfismos da depressão, ou o polimorfismo que impede a produção dos hormônios do bem-estar, que é serotonina, dopamina, né, adrenalina. Então, a partir desse mapeamento,
agora está sendo capaz, né, da gente identificar esses polimorfismos, né, e aí fazer já todo um trabalho preventivo. Alguns polimorfismos, eles estão expressos já no indivíduo, outros estão silenciados. Então, a partir da alimentação, mas, gente, isso é muito atual, né? Mas a partir da alimentação, né, é capaz de continuar deixando silenciados alguns polimorfismos, né, ou, né, enaltecer outros que ajudem, né, na prevenção de uma futura comorbidade ou algo parecido. Então, a nutrigenômica também está vindo aí, né, e com certeza vai nos ajudar muito nessa questão da nossa saúde mental, né? Principalmente fazendo um trabalho preventivo, que a gente chama nutrição de precisão. E aí tem, inclusive, um caso, né, de 2 gêmeos, né, nesses estudos, tem um caso de 2 gêmeos que foram criados, separados, e quando eles se encontraram, né, por conta da criação ser totalmente diferente, eles tinham características completamente diferentes. E um dos gêmeos, né, que se submeteu muito a dietas restritivas, ele acabou desenvolvendo, né, algumas comorbidades, diferente do outro gêmeo, que sempre manteve um estilo de vida, hábitos alimentares saudáveis, uma alimentação saudável. Então, daí a gente vê, né, o quanto é importante, né, essa questão da alimentação e do ambiente em que você vive, né, no seu estilo de vida. Um outro tema também, muito estudado pela nutrição, é a crononutrição, né? Acho que, inclusive, na outra palestrante também chegou a falar um pouquinho sobre a crononutrição, que é o nosso ritmo, né, circadiano, as 24 horas, né, que a gente passa, né, no dia, e os melhores momentos para a gente desenvolver as nossas atividades. Saber, né, sobre o melhor momento de desenvolver as nossas atividades é muito importante, né? Inclusive, tem uma outra dica aí que vocês podem pesquisar sobre fazer um questionário que está disponível na internet, que é qual o meu cronotipo, né? Existem 3 cronotipos que são estudados na crononutrição, que é o matutino, o vespertino e o intermediário. Aí vocês já podem até se identificar um pouquinho com esses cronotipos, né? E o cronotipo, o matutino, é aquele em que a pessoa acorda super disposta, né? Acorda super disposta, aí faz a sua refeição, tal, e aí dorme cedo, né? Quando chega no entardecer, começa já a querer descansar, o corpo querer descansar. O vespertino é aquela pessoa que acorda mais tarde, né? Tem uma energia extra ali no período da tarde para a noite, então consegue desenvolver suas atividades até mais tarde. E o intermediário é aquela pessoa que acorda, desenvolve bem as suas atividades, mas depois, né, do almoço ali, tem aquela indisposição, gosta de tirar aquele soninho da tarde. Então, eu queria conversar com vocês, especialmente sobre o cronotipo vespertino, que é um cronotipo que vem sendo, né, predominante na nossa sociedade moderna, porque agora com essa nova tecnologia, né, as pessoas passaram, né, a não ter boas noites de sono e a desenvolver muita atividade no período da noite. E o que acontece para essas pessoas que têm assim, meio que esse hábito de coruja, né, fazer tudo à noite? Apesar das nossas atividades serem desenvolvidas em determinado horário do dia, gente, a nossa janela de alimentação continua sendo diurna, né? O ser humano ainda não teve esse desenvolvimento que fez com que a nossa janela de alimentação passasse a ser à noite. Não, ela continua sendo diurna. A prova disso, né, é que temos mais os 2 hormônios, né, que são importantíssimos para a nossa saúde mental, que é o cortisol e a melatonina.
A melatonina vem da serotonina, então vocês já param para pensar lá, buscam lá novamente. O intestino tem que estar saudável para produzir serotonina, para a serotonina ser convertida em melatonina, que é um hormônio também do bem-estar e do descanso, que é aquele hormônio que produz o descanso do nosso corpo. Então, esses dois hormônios que continuam, né, na nossa janela de alimentação diurna, eles funcionam assim, eles funcionam com a luz do sol. O cortisol, quando nós acordamos, né, ele começa a aumentar e ele sinaliza para o nosso corpo, ó, você tem que entrar em atividade, né? Você tem que entrar em atividade, você tem que se alimentar, você tem que produzir energia para você dar conta das suas atividades. E no final do dia, o cortisol tem que baixar e a melatonina aumentar, né? Para ela sinalizar para o seu corpo, olha, você tem que descansar para você produzir o seu bem-estar, para você dormir bem. E o que está acontecendo? Está acontecendo uma desregulação, porque você continua em atividade, a pessoa passa a se alimentar tarde da noite, como se tivesse que produzir energia, e isso faz com que o cortisol aumente. E o cortisol aumentado no nosso organismo também gera estresse, gente. Gera estresse. E o que é o estresse do cortisol? O estresse do cortisol, ele produz o que a gente chama de radicais livres, que são aquelas moléculas de oxigênio que ficam soltas no nosso organismo, que são os radicais livres, né? E eles vão atrás de outras moléculas para se juntar, e isso no futuro pode ocasionar um câncer, exatamente pelo excesso de radicais livres, o envelhecimento precoce, né? E aí vem a importância da alimentação, né? A alimentação, né, quando a gente se alimenta, a gente coloca para dentro do nosso organismo os antioxidantes, que são aquelas moléculas que ficam disponíveis ali para os radicais livres se juntarem a elas, né, os antioxidantes. E aí, gente, não tem aquele alimento certo ali. Alimento X rico em oxidante. Não. Frutas, verduras, legumes, tudo isso é rico em antioxidante. Então, a gente tem que se alimentar de comida de verdade, e aí sim a gente vai fornecer para o nosso organismo que está tá estressado, né, esses antioxidantes para inativar esses radicais livres. Fora isso, também o excesso de cortisol, né, ele desencadeia o que a gente chama de cascata inflamatória, que eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Ah, fulano está com as células inflamadas. Essa cascata inflamatória, ela produz, né, essas citocinas pró-inflamatórias que elas vão, né, combater, né, essa ameaça ao nosso organismo, porque o excesso de cortisol é uma ameaça para o nosso organismo. Então, produz essa cascata inflamatória exatamente para isso. E aí vai recrutar, né, os nossos anticorpos e acaba que compromete, né, a nossa imunidade e deixa de funcionar, né, o nosso metabolismo, né, como deveria ser, porque nesse momento, no nosso organismo, está ali combatendo essa ameaça, esse estresse. Então, eu queria deixar, né, o que vem sendo estudado na nutrição, né, e como vem sendo estudado e o porquê vem sendo estudado, e que eu acho muito importante, que é o estudo, né, da microbiota, o eixo intestino-cérebro, a nutrigenômica e a crononutrição. Dito isso, eu trouxe também algumas perguntinhas, né, que geralmente fazem aqui no meu consultório e que eu acho bem legal da gente conversar, né? Que por exemplo, às vezes o meu paciente pergunta assim, Nílvia, e o chocolate e o açúcar viciam? Sim, o chocolate e o açúcar viciam. Toda vez quando você come um chocolatinho, gente, e você sente aquele alívio, o seu cérebro sempre vai querer repetir aquela sensação, né? Eu estou estressada, eu vou comer um chocolatinho, vou comer algo doce. E assim,
não teria nada demais, né, comer um chocolatinho, né, ou uma coisinha doce, se não tivéssemos um pequeno problema. A qualidade desse chocolate, a qualidade desse açúcar, né? Que hoje, o que acontece? Para manter aquele chocolate, tem muito corante, muita gordura trans, e o açúcar também tem um açúcar processado, o açúcar refinado, e isso desenvolve um processo que a gente chama de glicação, né? Que é esse açúcar, né, que está na nossa corrente sanguínea, além de poder desencadear lá uma diabetes tipo 2, também ele se liga a algumas proteínas que deveriam estar desenvolvendo uma determinada função no nosso organismo, né? Por exemplo, ele se junta à proteína do colágeno, e aí ele inativa aquela proteína, inativa. Então, o colágeno, né, que deveria estar ali para ajudar na sua pele, né, acaba sendo inativado por conta desse excesso, né, de açúcar e excessos de edulcorantes que a gente acabou ingerindo por meio do chocolate e do açúcar refinado. Uma outra perguntinha, né, que geralmente fazem para mim eu posso tomar aquele fitoterápico que fez tão bem para o meu amigo? Gente, fitoterápico, que são os adaptógenos, né? Que algumas pessoas, né, fazem uso desses adaptógenos, que, por exemplo, a passiflora, mulungum, rodiola, e tantos outros, né, que têm esse efeito calmante, eles têm que ser prescritos, gente, por profissionais da saúde, né? Um nutricionista, um nutrólogo, um médico, né? Essas fórmulas, inclusive, elas são prescritas, elas têm as vitaminas e minerais que dão mais biodisponibilidade ali para aquele fitoterápico. E o que acontece? A cápsula vem com muito mais, né? Muito mais do substrato daquele fitoterápico. Por isso, ele tem que ser prescrito. E o que pode acontecer? Existe, né, a interação droga-nutriente, né? E pode ser o caso de um fitoterápico. Então, por exemplo, um fitoterápico pode simplesmente atrapalhar um medicamento que você toma, né? Ou você pode ser uma pessoa muito sensível e você toma, por exemplo, uma cápsula de passiflora e você fica muito sonolenta, isso pode te atrapalhar durante o dia. Então, aquele fitoterápico que o seu amigo te recomendou, que você viu na farmácia e que você achou que deve comprar, é importante que ele seja prescrito por uma pessoa que tenha conhecimento do assunto, entendeu? Então, isso eu sempre falo para os meus pacientes, eles sempre vêm com essas perguntinhas sobre os fitoterápicos, sobre os adaptógenos. Uma outra pergunta, Nílvia, eu tenho compulsão alimentar, eu ataco a geladeira, o que eu faço? Então, a nutrição, gente, ela faz parte, né, da equipe multidisciplinar, né? Mas ela é coadjuvante de compulsão alimentar e transtorno alimentar. Compulsão alimentar e transtorno alimentar precisa ser tratado de uma forma multidisciplinar, mas principalmente precisa ser encaminhado, né, para um terapeuta ou para um médico. Na nutrição, a gente trata, na verdade, de comer transtornado. O que vem a ser um comer transtornado? Por exemplo, uma pessoa que tem aversão a frutas. Olha, eu não consigo comer fruta. Fruta só se for na vitamina. Então, a gente pode trabalhar uma estratégia com que ela já tenha sentido o sabor daquela fruta e aí, a partir daquele momento, a gente trabalha para que aquela fruta que hoje ela sente o sabor através de uma vitamina, progressivamente, ela vai conseguir comer a fruta in natura, entendeu? Então, isso é um comer transtornado. Um outro comer transtornado é o paladar muito doce, ou um vício do café,
Tudo isso a gente pode trabalhar aqui na nutrição, mas compulsão e transtornos alimentares, isso tem que ser lá na nossa terapia. Uma outra perguntinha, gente, é sobre o álcool, né? Aí eu tô aqui na minha persona nutricionista, gente. Então eu vou ter que falar para vocês, o álcool é tóxico. Não vai dar para dizer que o álcool é saudável, que o álcool alivia tensões, que o álcool... Não vai dar, gente. O álcool não vai dar para eu falar isso para vocês. Eu estou na minha persona nutricionista. E eu tenho que dizer para vocês, olha, no coração ele libera adrenalina, mas aumenta os batimentos cardíacos. Ele afeta o nosso sistema nervoso, né? Ele diminui os nossos reflexos da sonolência. E ele atrapalha principalmente um órgão, né? Que eu vejo que, a partir de uma certa idade, ele tem que estar liberado para desempenhar da melhor forma possível a sua função, que é o nosso fígado. Então, olha, quando a gente consome o álcool, esse álcool ele vai ter que ser eliminado o mais rápido possível. E quem faz isso é o nosso fígado. Então, ele deixa de estar ali com outras vias metabólicas de produção de energia, né? E vai se preocupar em eliminar aquele álcool. Então, a partir de uma certa idade, realmente, a gente precisa muito desse fígado para o nosso metabolismo, né? Para fazer tudo funcionar bem. Então, o álcool eu vou deixar meio que por conta de vocês aí. E eu vou fazer só o meu papel de nutri, tá bom? E, dito isso, né? Como é que tá aí o nosso horário? Não, tá tranquilo. Só que você falou aí que o álcool a partir de uma certa idade. Que idade? Será que eu já cheguei nessa idade? Qual é a média da idade? Olha, Will, quando a gente começa a fazer os nossos exames, sabe aquele check-upzinho que a gente olha assim e começa, nossa, aí o médico fala assim, vamos tomar cuidado aqui, tá? Não tá legal aqui, ó. Vamos tomar cuidado com a diabetes, vamos tomar cuidado com a pressão alta, vamos tomar cuidado com o nosso fígado. É a partir dessa idade. Às vezes a gente está ali, né, quando a gente começa a fazer os nossos check-ups e vê que tem alguma coisinha errada ali, então a gente precisa muito desse fígado funcionando 100%. Tá bom? Olha, deixa eu ver quantas horas aqui. Já tem um tempinho aqui, né? Então, olha, praticamente eu falei o que eu gostaria de conversar com vocês, né? Eu falei um pouquinho, né, da minha experiência no meu consultório, algumas perguntas, né, que vêm sempre para mim, trouxe algumas dicas, né, para vocês, que é a escala de Bristol, como determinar o nosso cronotipo, o guia alimentar da população brasileira. Então, eu acho que eu vou me despedir de vocês aqui, mas antes disso eu gostaria de fazer um fechamento, dando algumas dicas, né, para vocês. Não tenha pressa, fica à vontade. Tá, mas é praticamente isso aí que eu falei, que eu trouxe, né, que eu me programei, que eu fiz o meu roteirinho, tá bom? Mas, assim, ainda bem que eu tenho tranquilidade para fazer um bom fechamento aqui. Bem, a nossa live, não sei se alguém quer fazer alguma perguntinha aí para mim, como é que tá? 10 pessoas. Alguém quer fazer alguma perguntinha? Vamos ver quem quer perguntar. Estamos abertos. Pode fazer uma perguntinha aí para gente. Se ninguém perguntar, eu pergunto. Tem a Gisele que quer perguntar. Então, pergunta, Gisele. Deixa eu ver, eu estou no meu celular, deixa eu ver. Cadê a carinha da Gisele? Se não quiser aparecer, pode só falar. Então tá, pergunta, Gisele. Gisele ficou tímida. Então tá. Enquanto a Gisele vai elaborando aí a perguntinha dela, eu vou fazendo esse fechamento. Olha só, no meu Instagram, eu vou abrir uma caixinha de perguntas, né? E no meu Instagram lá, Nutricão_desenrolada, né? Eu vou abrir essa caixinha para vocês fazerem a pergunta que vocês quiserem.
E lá no meu Instagram é o seguinte, gente, vocês têm um canal direto com a Nutri. Não tem ninguém por trás do meu Instagram. É euzinha. E assim, toda vez que eu abro essa caixinha e tem perguntas, gente, ó, é como se fosse um estudo de caso, hein? Eu vou atrás de todas as respostas, eu mando para vocês em particular, eu coloco no meu Instagram quando eu acho que a pergunta vale a pena compartilhar com as outras pessoas, né, que me seguem. Então, eu vou abrir essa caixinha de perguntas para vocês. Então, eu quero muito que vocês participem e coloquem lá suas dúvidas, né? Se não estão tímidos agora nessa live, mas vão lá e façam as perguntinhas. Eu trouxe 2 livros para indicar para vocês. Ó, esse aqui é O Peso das Dietas, que eu acho bem legal. Ele desmistifica muita coisa, sabe, Will? Então, eu acho bem interessante, então vale a pena a leitura, né? Ele fala muito sobre dietas restritivas, que acabam que essas dietas... Na verdade, eu vou até falar uma coisa para vocês. As dietas restritivas, jejum intermitente, dietas low carb, essas dietas, gente, elas funcionam, mas é o seguinte, elas têm que ser vistas como uma estratégia. Não pode ser vista como um estilo de vida. Agora eu vou adotar o jejum intermitente. O jejum intermitente, inclusive, vocês viram, né? A nossa janela de alimentação é diurna. O cortisol está aumentando exatamente para você entrar em atividade e o cortisol está falando assim, me alimente para eu poder entrar em atividade. Quando você faz o jejum intermitente, você vai comer lá para as 14 horas, 16 horas, gente, isso aí não está legal, né? Isso não está legal. Então, as estratégias as dietas restritivas, low carb, jejum intermitente, são estratégias que resolveu ali, né, aquele problema momentâneo, depois você tem que se alimentar normal. Você tem que se alimentar normal, tem que ir atrás de uma alimentação saudável, estilo de vida, hábitos alimentares, atividade física, né, vamos usar aí bastante o ASTCU nessas atividades físicas, e alimentos, né, a variabilidade dos alimentos. Então, é esse o primeiro livro. E o segundo livro é esse aqui, ó, 10% humano. Gente, esse aqui, 10% humano, é porque 10% do nosso organismo, né, nós temos as nossas células humanas. 90% são das células, das bactérias que convivem com a gente. Vocês têm noção disso? A nossa microbiota não é só intestinal, é microbiota bucal, vaginal, a microbiota da pele. Então, 90% do corpo, né, nosso é formado de micro-organismos. E, para fechar aí, tem a perguntinha? Tem pergunta. A então, Gisele mandou a pergunta aqui para mim. Tá, lê para mim. A criança que tem problema para aceitar comidas cremosas, apenas secas, como é que se dá? Como é que você faz com essas crianças? Então, Gisele, você lembra que eu falei que do comer transtornado, que tem o paciente, por exemplo, que tem aversão à fruta? Então, o que a gente faz? A gente vai sendo progressivamente, por exemplo, vai aumentando o sabor, né, do prato, né, por exemplo, da refeição. Vamos supor, coloca um sorvete, vamos supor, com morango. Aí ali tem o sabor do morango. A criança gosta, né? Aí tá. Aí você vai aumentando o morango e diminuindo o sorvete. Vai aumentando a consistência daquela refeição. Vai deixando ela mais sólida, aos pouquinhos, e aí vai vendo a aceitação da criança. Aí, em determinado momento, oferece a fruta, porque ela já vai estar mais familiarizada com aquele sabor, com a textura. E assim, aos pouquinhos, progressivamente, você vai oferecendo e vai mudando esse hábito.
Hábito alimentar é bem difícil, viu, gente? Precisa ter paciência. Precisa ter paciência, né? E eu acho que é isso. Tá, a Gabriela também fez uma pergunta. A Gabriela quer saber se ela pode seguir qualquer dieta que ela vê nas redes sociais. Não. Olha, não dá, não dá. Dieta não dá. Dieta não é, gente, a dieta, na verdade, o plano alimentar tem que ser muito individualizado, tá? Vai depender muito de você, da pessoa. Inicialmente, quando eu faço o plano alimentar do meu paciente, eu vou falar para vocês como é que é. Não é esse mistério todo, não. Eu chego e faço com ele o que a gente chama de recordatório 24 horas. E aí, eu pergunto, né? Ele tem que me falar, né? Ou relatar o que ele comeu nas 24 horas do dia. E aí, o que eu faço com aquele recordatório? Eu e o meu paciente, a gente vai melhorar a qualidade daquela alimentação, né? Então, assim, não adianta achar que vai chegar aqui no consultório do Nutri, o Nutri vai te passar um cardápio, algo, entendeu? Totalmente diferente. Não, a gente tem que aprender a se alimentar de uma forma simples, Não dá para você ir todo dia fazer um cardápio elaborado na sua casa. Você só tem que melhorar a qualidade e a combinação desses alimentos. Então, tem que ser algo individualizado, tem que ver o que você gosta, o que você não gosta. Então, o plano alimentar tem que fazer parte da rotina daquela pessoa. Não dá para pegar a dieta de, sei lá, de qual blogueira e usar. Não dá. Não dá. Tá bom? Mais alguma perguntinha? Não, mas é uma pergunta não. Você pode finalizar, se quiser, falar mais alguma coisa, algum comentário. Então tá, não, eu quero fazer um fechamento aí. Ah, sim, quero dar mais uma dica. Dei a dica dos livros, né? E agora eu vou dar a dica de um app que eu acho bem legal, que se chama Desrotulando. Desrotulando. Por quê, gente? A gente acabou de falar de alimentação, qualidade na alimentação. Então, esse app você coloca no rótulo, né? E lá tem uma nota. É um app bem sério, viu, gente? Tem uma nota como é que está a questão dos ingredientes daquele alimento. Então, eu acho bem legal esse app, Desrotulando, tá bom? E, para finalizar mesmo, cadê o Will? Aparece aí. Às vezes você some, eu fico sozinha aqui. Não, eu vou estar do seu lado agora, peraí. Então, tá bom. Pronto, estou do seu lado. Aí, pronto, para eu finalizar para alguém. Então, para finalizar, eu quero finalizar com uma única palavra. Eu pensei, enfesado. É a minha palavra para finalizar. Por que essa palavra enfesado? Porque essa palavra vem de fezes. Quando você está com algum problema ali, né? Você constipado ou com um estufamento abdominal, com flatulência, você fica irritado, você fica enfesado. Então, isso aí é para a gente fechar. Tem tudo a ver o seu estado, o seu intestino com o seu cérebro, gente. Tem que estar funcionando tudo muito bem para você não ficar enfesado, tá bom? Não ficar irritado durante o dia. Então, essa é a palavra. E para finalizar, total agora, finalizar com o Setembro Amarelo, né? Com a frase do Setembro Amarelo. A vida é a melhor escolha. Uma boa noite para vocês e muito obrigada pelo convite. Amei! Boa noite, Nilvia. Olha, foi um prazer ter você aqui. Admiro muito seu trabalho. Né? Você está contribuindo bastante para a nossa Semana da Saúde Mental. Assim, é muito especial. É bom saber que a gente tem pessoas competentes, que contribuem para a vida melhor. Né? E foi muito bom contar com você. Espero contar com você em outra oportunidade também. Muito grato. Tá bom, é só chamar que eu estou por aqui, tá bom? Tá joia. Obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Boa noite.
E assim Boa a gente noite. termina, então, o nosso encontro, né? E obrigado a todos que estão assistindo, que vão assistir. E boa noite. Agradecido. Até mais. Encerrando aqui.